Fala moçada, espero que todos estejam bem. Chega junto, sobe a vinheta e vamos para mais uma aula de história. Muito bem, jovens, hoje a gente vai falar de Tiradentes. Mas não esse Tiradentes que está aparecendo aí na telinha, mas sim de Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes da Inconfidência Mineira. Esse é o nosso papo de hoje com a Inconfidência, um movimento que foi de rebelião lá na capitania de Minas, na época, onde nós tivemos uma elite, ou seja, aqueles que formam o grupo mais bem-sucedido de um local, que se unem naquele momento para contrapor, para ficar contra a coroa de Portugal. Motivo: a coroa portuguesa estava fiscalizando, cobrando muitos impostos e estava cobrando, acima de tudo, um tributo que era surreal para a época, chamado de derrama, um dos impostos mais cruéis da coroa portuguesa da época. Então, é nesse contexto que a gente inicia a nossa aula. Inicialmente, a gente desconstrói um pouco do conceito da palavra inconfidência. Inconfidência está relacionado à lesa. O que é lesa? É quando a coroa da época era lesada. É quando ocorria algum crime contra a coroa. Tanto é que os inconfidentes, eles foram condenados por lesa à coroa. Eles estavam cometendo um crime contra a coroa portuguesa. E isso na época era abominável, não podia, e a coroa portuguesa reagia sempre com severas punições. O caso do Tiradentes, na forca, esquartejado simbolicamente para que o povo visse e não cometesse o mesmo erro que ele. Então era realmente uma opressão do absolutismo português da época. Pois bem, a era pombalina do Marquês de Pombal veio a diminuir a crise portuguesa. Então, Marquês de Pombal ele implementou algumas ideias, algumas reformas que nós chamamos na história de reformas iluministas ou ilustradas, daquele movimentozinho filosófico-científico que ocorreu no século XVIII, o século das luzes, lá na Europa, que respingou aqui no Brasil também por ser América Portuguesa. Dentre suas medidas, o Marquês de Pombal ele cria algumas fiscalizações e essas fiscalizações elas são transformadas em impostos. O pior deles, que é o fruto da nossa aula, é a derrama. O que seria a derrama? É quando se vai cobrar os quintos, que são os impostos atrasados. E se a pessoa não puder pagar com o dinheiro ou a cota em ouro, o que ocorre? A pessoa tem os seus bens confiscados, presos, apreendidos pela coroa. Sua casa, tudo que tem na casa, seu terreno, tudo que ele tem de bem material é preso, confiscado pela coroa, se ele não quisesse ou não pudesse pagar os seus quintos atrasados. Essa era a derrama. Obviamente, o povo das Minas, o povo de Minas Gerais não gosta, fica super chateado. A elite, os contratantes, principalmente, que trabalhavam extraindo ouro, buscando ouro, eles ficam pé da vida. Então, nesse sentido, eles começam a juntar os seus filhos, parentes que vinham de estudos da Europa, do iluminismo, e a elite mineira, veja bem, elite, o povo que tem mais dinheiro, o povo que tem mais moral, digamos assim, dentro de uma sociedade, porque tem uma riqueza econômica. Esse povo começa a se unir e começa a pensar em uma revolução, em uma rebelião para mudar o governo. É aqui que os princípios iluministas da proclamação de uma república, é aqui que a influência da independência dos Estados Unidos entra e vão colidir com o ambiente absolutista da época. Então ocorre aqui o movimento chamado de Inconfidência Mineira. Muito bem, a notícia da execução da derrama pelo Visconde de Barbacena, que na época ele estava sendo ali, se não o homem mais poderoso de Minas, o governador que iria executar a derrama, ela se espalha e o tecido social, de Minas
o povo de Minas fica muito aguçado, eles ficam com raiva, revoltados, os contratantes também. Porque assim, a coroa cobrava o imposto à derrama dos contratantes. E os contratantes, eles cobravam os quintos atrasados da população no geral que trabalhava. Então é assim, uma bola de neve que vem de cima até baixo, né? E os contratantes, eles ficam ali pressionados, eles também não gostam e eles tentam tramar aí a revolta, uma revolta. Porém, a coroa, ela consegue um delator. Sabe o que é delator? É o X9 da parada. É o cara que vai entregar todo mundo. Um cara chamado Joaquim Silvério dos Reis. Ele tinha muitas dívidas com a coroa. Então ele vai até a coroa, entra em negociação para quitar as dívidas e entregou toda a elite que estava envolvida com a suspeita de revolta. Muito bem, 11 pessoas foram incriminadas, né? A pena delas, né? A punição era ir para a forca, né? Morrer mesmo, a pena de morte. E 9 delas para degredo, né? Para ir para a África, que na época ir para a África era uma pena muito grande. No entanto, o que ocorre? Você sabe muito bem que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. O que tinha mais dívida, o menos rico dos envolvidos, o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, ele vai ser colocado como principal líder. E olha que ele nem era o principal líder, mas no linguajar mais popular, ele era o mais lascado, o que tinha menos dinheiro e influência. Ele era militar, alferes, militar, e ele acaba não conseguindo, né, ter a mesma influência que os demais e utilizam ele como mártir, utilizam ele como símbolo de que não se podia ficar contra a coroa. Ele é punido com a forca, ele foi esquartejado e cada parte do corpo dele, cada membro, foi colocado no transcorrer da cidade, na cidade toda espalhada, para que o povo visse e o povo ficasse com medo e pensasse assim: a gente não pode criticar ou ficar contra a corte e o governo de Portugal, porque se ficarmos, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Tiradentes. Então a morte do Tiradentes, ela foi simbólica sim na época também, né, para não ficar contra a coroa. E aí, esse foi o movimento da Inconfidência Mineira, um breve resumo nosso. A Inconfidência Mineira que tem um envolvimento da elite, é a classe social que vai mandar nesse movimento, tem uma influência que é iluminista, né, lá daquele movimento europeu do século XVIII, e, sobretudo, também teve uma grande influência da independência, dos princípios da independência norte-americana dos Estados Unidos. Se formos falar de Tiradentes, a gente vai ter muito pano para manga, mas aí a gente utiliza como pesquisa. Então, galera, esse foi o nosso momento de resumo e de aula. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, retornem o vídeo, assistam quantas vezes puderem e até a próxima. Abração!